E continuando essa exposição, nós vamos fazer uma leitura no capítulo 3 e os versos 5 a 10. A igreja pode permanecer assentada. Nós faremos a leitura, tendo já intercedido, tendo já orado, clamando a Deus pela sua iluminação para a nossa meditação nessa noite. Jonas capítulo 3, verso 5, vamos ler até o verso 10, diz assim: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Que Ele, o nosso Deus, aplique esta palavra em nossos corações. Amados irmãos, nós queremos pensar nessa noite sobre quebrantamento e arrependimento. Quebrantamento e arrependimento. É o que nós encontramos no texto que foi lido. Eu peço sua atenção e peço que você possa se concentrar e pensar. Medite no que você já ouviu dessa passagem bíblica, na leitura que acabamos de fazer, e medite no que você vai ouvir, porque certamente Deus tem algo precioso para falar ao seu coração. O amor de Deus é incondicional. Isso significa que a causa do amor de Deus não está em nós. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Atente para isso e tente guardar isso no seu coração, no seu entendimento. O amor de Deus é incondicional. Isso significa que a causa do amor de Deus não está em nós, está nele. Isso significa, preste bem atenção a isso, isso significa que não há nada que você possa fazer para Deus amá-lo mais do que o que Ele já ama. Nada. Da mesma forma, não há nada que você possa fazer para Deus amá-lo menos do que o que Ele já ama. Deus nos ama. E o seu amor não depende de nós.
é incondicional. Observe, meus irmãos, que Deus demonstrou compaixão por aquela cidade de Nínive, apesar das suas terríveis transgressões. O capítulo 1, verso 2, diz que a malícia daquela cidade subiu a Deus. E ainda assim, Deus teve compaixão daquele povo. Nínive era a cidade mais importante do mundo naquela época. Era a capital do povo mais poderoso do mundo. Naquele tempo, naquele período do profeta, melhor dizendo, do profeta Jonas, Nínive era mais importante do que a própria Babilônia. A Babilônia foi uma das grandes cidades dos tempos antigos. Uma das maiores, se não a maior dos tempos antigos. Mas, naquele período ali, naquele momento, Nínive tinha uma relevância e uma importância maior do que a própria Babilônia. Havia naquela cidade muita gente, mas da mesma forma que era uma cidade muito importante, era também uma cidade muito pecadora. Uma cidade marcada pela malícia, pela corrupção moral, pela violência. Os ninivitas eram sanguinários, cruéis, despedaçavam suas vítimas sem qualquer piedade. O profeta Naum, no capítulo 3, no verso 1, disse a respeito da cidade de Nínive: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Da mesma forma que era a maior cidade e a mais importante do mundo da época, era também a mais cruel, sanguinária e pecadora. Era um povo terrível. Eles eram conhecidos por todos os que estavam ao seu redor pela sua violência e crueldade. Eles não tinham a mínima piedade dos seus inimigos e daqueles a quem eles venciam. Eles os tratavam da pior maneira possível que você puder imaginar. Mas observe, meus amados, o mesmo Deus que se irou contra a malícia daquela cidade, também demonstrou compaixão por aquele povo. Enviou um profeta. Deus enviou um profeta àquele povo porque teve compaixão daquele povo. E nós percebemos, irmãos, que o método de Deus alcançar os perdidos sempre foi a pregação. Observe que lá em Nínive, Deus não usou outro método, foi a pregação. Ele enviou Jonas para pregar a sua palavra, para transmitir àquele povo a mensagem que Deus havia enviado. No mesmo capítulo 3, aqui no verso 2, ele diz a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas tinha que entregar a mensagem que Deus mandou, mas observe, Deus diz: vai e proclama contra ela. Por que contra ela, meus irmãos? Porque Jonas ia denunciar o pecado daquele povo. Jonas foi para confrontar o pecado daquele povo. Isso não significa falta de amor. Confrontar o pecado do povo não significa falta de amor, pelo contrário.
É por amor que Deus confronta o pecado do povo. Foi porque amou aquele povo que Deus enviou o seu profeta para confrontar o pecado deles. E Deus não mudou os seus métodos. Eu sei que Deus é amor. E é claro, meus irmãos, que a mensagem de Deus também não é só confrontação. Tem tempo para tudo. A Bíblia não ensina isso? Há tempo para tudo. Há tempo para pregar o amor e há tempo para pregar o juízo, o confronto, o alerta de Deus, o chamado de Deus para o arrependimento. Observe, meus irmãos, aquele povo provoca a ira de Deus. Deus então envia o seu profeta. Mas ao mesmo tempo em que Deus envia o seu profeta, porque a malícia daquele povo havia chegado a Deus, diante do arrependimento daquele povo, Deus derrama sua compaixão. Deus demonstra sua compaixão para com o povo. Meus amados, Jonas chega pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Ela produz os frutos para os quais ela foi enviada. A Escritura nos diz que a palavra de Deus não volta de que forma, meus irmãos? Vazia. Tem muito pregador que se pega nisso aí e fica inventando coisas e depois diz: a palavra de Deus não volta vazia. Não é a palavra do pregador que não volta vazia. É a palavra de Deus. Agora, quando o pregador está pregando de maneira fiel a Deus, de maneira fiel à sua palavra, a palavra do pregador é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre os propósitos para os quais ela foi designada. Observe que Jonas vai a Nínive não querendo a salvação daquele povo, mas o propósito de Deus em enviar Jonas a Nínive era salvar o povo. E esse propósito foi cumprido. Que coisa interessante, irmãos, o sermão de Jonas, ele produziu um resultado extraordinário. Talvez um dos resultados mais extraordinários que nós lembramos de uma pregação é quando Pedro pregou lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e nos diz a Escritura Sagrada, lá no livro de Atos, capítulo 2, que diante da pregação de Pedro, quantos foram os convertidos? 3.000 almas. Depois, na segunda pregação, chegou a 5.000. Mas na primeira pregação, 3.000. Aí a gente diz assim: um sermão, 3.000 convertidos. Isso é uma maravilha. Olha o sermão de Jonas. Quantos convertidos foram? Lá no capítulo 4, Deus diz que tinha 120.000 pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a esquerda. Essa informação do capítulo 4, ela até divide opiniões. Alguns acreditam que era toda a população de Nínive, 120.000 pessoas. Outros vão dizer que isso é uma referência às crianças, porque ele disse que eram pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a esquerda. E se fosse apenas uma referência às crianças, os 120.000 crianças, estava uma multidão gigantesca de pessoas. Eu continuo com a compreensão que eu sempre tive. Acredito que ele está falando do discernimento espiritual que o povo não tinha. Mas ainda assim, sendo 120.000 pessoas ao todo, foi um sermão pregado e 120.000 convertidos. Porque esse texto nos diz, irmãos, que houve um arrependimento coletivo. Houve um arrependimento nacional.
Olhe na sua Bíblia aí, confira comigo o versículo 5. Ele diz: os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus. Houve uma conversão nacional, uma conversão coletiva. O povo inteiro se converteu. Mas, irmãos, isso aqui não foi um tipo de conversão à força, como fez o Império Romano, quando se misturou com a igreja, depois ali do quarto século, quinto século em diante, o Império Romano se mistura com a igreja e passa a fazer uma espécie de conversão compulsória. Aonde eles chegavam e conquistavam a nação, eles obrigavam o povo a dizer que era cristão. E aí foi quando começou a desandar o caminho da igreja. Mas aqui em Nínive não foi assim que aconteceu. Houve conversão sincera. E esse texto, irmãos, ele nos mostra alguns pontos de uma conversão sincera. O primeiro ponto, irmãos, é um arrependimento sincero. Olha o verso 5 mais uma vez. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Eles externaram, meus irmãos, aqui a sua profunda tristeza pelo pecado. Quando o texto diz que eles proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, isso indica a sua profunda tristeza. E aqui, meus irmãos, mediante o contexto, a profunda tristeza era devido ao reconhecimento de pecado. Esse ato de se vestir de pano de saco e de cinza, ele significa uma tristeza profunda, humilhação, reconhecimento. Isso aqui, meus irmãos, são marcas de um verdadeiro arrependimento. Quem se converte precisa demonstrar essa marca na sua vida. A marca de um verdadeiro arrependimento, de um reconhecimento de pecado e de verdadeiro arrependimento. Observe que o arrependimento daquele povo foi coletivo. Começou de cima para baixo, foi dos maiores até os menores. Diz o texto que foi do maior até o menor, desde o rei até as crianças, desde os grandes até os pequenos. Toda a prepotência, toda a arrogância daquele povo se acabaram. Não procuraram nenhuma desculpa, não tentaram nenhuma justificativa. Eles todos se prostraram em humilhação diante de Deus. Até o rei tirou suas vestes reais e se vestiu de pano de saco e se sentou no chão em cima do pó e da cinza. Observe, meus irmãos, uma verdadeira conversão, ela é evidenciada por um verdadeiro arrependimento. Não tem justificativa para o pecado. Ninguém fica tergiversando, tentando encontrar uma justificativa para seus atos. Não, é arrependimento verdadeiro, é profunda humilhação, é quebrantamento de coração. Esse arrependimento, irmãos, ele é marcado por uma confiança em Deus. O texto diz que os ninivitas creram em Deus. Eles confiaram em Deus. Lembra daquelas palavras que o apóstolo Paulo disse para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O que é que significa crer em Jesus? Crer, meus amados, é depositar nele a confiança. É confiar que Ele é o nosso Salvador. É confiar na sua misericórdia, no seu amor, na sua salvação. E diante disso, meus irmãos,
O povo, então, se humilha diante de Deus. Os ninivitas, eles apresentaram um comportamento que é o comportamento que se espera de um verdadeiro arrependido. O comportamento deles foi melhor do que o do próprio Jonas. A gente vai ver depois no capítulo 4 a reação de Jonas diante disso. E observe, meus irmãos, que esse arrependimento ele produz uma verdadeira mudança. O homem vem a Cristo como está, mas ele não permanece como está. Ele muda. E aqui, meus irmãos, talvez esteja uma das maiores dificuldades da igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias. A conversão verdadeira, meus amados, ela implica numa transformação. Transformação de vida. Transformação de pensamento, transformação de atitude. O cristão verdadeiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, verdadeiramente convertido, ele não vive mais com as mesmas práticas e os mesmos pensamentos, os mesmos princípios, os mesmos padrões que vivia antes. Ele muda. A Escritura nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E agora o cristão passa a viver uma vida nova, transformada. Ele abandona os seus atos pecaminosos, suas práticas pecaminosas. Olha o que diz o verso 8. Olhe na sua Bíblia aí, verso 8 diz: sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Você percebe quanto que é evidenciada a violência daquele povo? Era um povo ruim, um povo mau. Mas isso aqui é uma boa notícia. Sabe por quê? Porque Deus salva o pior dos pecadores. Quem éramos nós? Quem seríamos nós se Deus não tivesse nos trazido até aqui? Se não tivéssemos sido transformados? Onde estaríamos nós se não tivéssemos sido resgatados pela graça e pela misericórdia de Deus? Você acha que o homem por natureza é bom? Não é. Quem sabe se eu perguntasse a você aqui qual foi o pior ser humano que já existiu, você ia responder Hitler. É aquele que está mais próximo de nós, que é conhecido pelas atrocidades que cometeu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se não for a graça de Deus e a misericórdia de Deus, todo ser humano tem o mesmo potencial de Hitler. Pastor, que negócio é esse? Eu estou falando a verdade. Deus é quem sustenta, Deus é quem segura. Mas o homem é entregue a si mesmo. Ele vai fazer coisas ainda piores. Porque o homem é mau. Observe, amados irmãos, é necessário o abandono das práticas pecaminosas. A conversão, ela toca no ponto principal da vida. Você lembra de Zaqueu? Ele era um homem rico. Ele viveu possivelmente ali extorquindo o povo, cobrando impostos abusivos. Mas observe, quando ele se converteu, houve uma mudança. Ele resolveu dar metade dos bens aos pobres, restituir 4 vezes mais a quem havia defraudado, e agora viveu uma vida nova, diferente, uma nova atitude. Conversão é mudança, é transformação. A maior dificuldade é essa. Tem muita gente que diz: eu sou crente, mas não mudou nada, continua vivendo do mesmo jeito. Ou mudou só um pouquinho, diminuiu um pouco, porque também tinha coisa que aí era demais, né? Então vamos diminuir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente mantém algumas práticas, a gente mantém alguns costumes, alguns maus costumes, a gente mantém algumas coisas que nos fazem pecar diante de Deus, e isso não é conversão.
Observe que a conversão dos ninivitas, ela foi demonstrada pelo abandono imediato dos seus maus caminhos, pela renúncia imediata da sua vida de violência. Práticas que eram abomináveis diante de Deus e que provocaram a ira de Deus contra eles. Eles abandonaram. Por isso houve o perdão. Qual é a posição que eles tomam diante de Deus? Olha o verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará da sua ira, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O que chama a atenção aqui, meus irmãos, eu quero que você preste atenção a isso. O que chama a atenção aqui é a consciência dos ninivitas. Observe que havia uma ordem ali do rei para o povo, mas o povo todo aderiu àquela ordem, o povo todo aderiu como um só povo, como um só homem, um só pensamento. E eles entenderam que deveriam se humilhar diante de Deus. Agora, o que chama a atenção é o reconhecimento da soberania de Deus e da sua própria maldade. Eles disseram: vamos nos arrepender. A ordem era essa: se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E veja, quem sabe Deus se voltará para nós e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Não foi feita nenhuma exigência do povo para com Deus. Eles disseram: quem sabe Deus pode ter compaixão de nós. Vamos nos arrepender, vamos quebrantar o nosso coração, o nosso espírito quebrantado. Vamos nos quebrantar diante de Deus. Quem sabe Ele se arrependa. E nós vamos entender o que é esse arrependimento de Deus. Mas quem sabe Ele nos perdoa, Ele tem compaixão de nós. Irmãos, isso aqui é muito importante entender. Você precisa entender que Deus não tem obrigação nenhuma com o ser humano. Isso aqui eu sei que é afrontoso para muita gente. Mas é a realidade bíblica, é a verdade da Escritura Sagrada. Deus não tem obrigação nenhuma com o ser humano. Ele não tem obrigação nenhuma de ser misericordioso. E isso afronta, irmãos, o ser humano, sabe por quê? Por causa do orgulho. O orgulho do ser humano. Porque o ser humano é por demais orgulhoso. E essa mensagem, ela humilha. A grande dificuldade de muita gente com essa mensagem é essa. É porque ela humilha o homem. Ela nos coloca no nosso devido lugar, ela nos mostra o que nós somos e o que nós não somos. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Ele não tem a obrigação de salvar ninguém. Mas Ele decidiu salvar. Ele não tem a obrigação de ser misericordioso. Mas Ele é misericordioso. Ele decidiu ser misericordioso. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 9. E entenda que isso aqui é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas isso aqui foi só com um povo. Primeiro que isso aqui não foi só com um povo.
Ele está dando o exemplo desse povo. Mas ainda que tivesse sido só com um povo, não mudaria em nada quem Deus é e como Ele faz. Romanos capítulo 9, verso 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aqui é Deus falando. E aí Paulo continua. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, e aqui Paulo chega numa conclusão lógica. É claro que não é a palavra de Paulo, é o Espírito Santo falando por meio de Paulo. E ele chega numa conclusão lógica. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Observe, meus irmãos. Deus não tem obrigação de ser misericordioso. Deus não tem obrigação de salvar. Deus não tem obrigação de perdoar. Porém, Ele decidiu ser tudo isso. Ele decidiu salvar, Ele decidiu perdoar, Ele decidiu ser misericordioso. E isso, meus irmãos, não foi só com os ninivitas, não foi só com Israel, não foi só com os babilônios, não foi só com nenhum outro povo, foi com toda a humanidade, inclusive nós, eu e você. Porque se Deus fosse simplesmente aplicar a sua justiça, todos nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Bastava que Deus tivesse aplicado apenas a sua justiça, sem usar a sua misericórdia. Estaríamos todos nós irremediavelmente perdidos. Mas Ele decidiu salvar. E o que é que resta, meus irmãos? A nós nos quebrantarmos e nos humilharmos diante de Deus. O pecador não tem nada a exigir de Deus. Ele só tem a suplicar, a clamar pela misericórdia, a clamar pelo favor de Deus, a fazer, meus irmãos, como os ninivitas fizeram aqui no verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe? Deus vai ter compaixão de nós. É isso, meus irmãos, que nos resta. É clamar pela compaixão de Deus. Uma pessoa convertida e realmente humilhada diante de Deus, quebrantada, ela será alvo da graça e da misericórdia de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas observe, meus irmãos, que o texto vai dizer, verso 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Aí um dia, isso não aconteceu só uma vez, já aconteceu algumas vezes, mas eu lembro de um dia que um irmão chegou para mim, depois de uma escola dominical lá no Cabo. Ô pastor, eu quero fazer uma pergunta. Pois não, meu irmão, ele disse, Deus se arrepende? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Ele se arrepende. Mas como assim? Como é esse arrependimento de Deus? Como é que a gente entende isso? Porque
o que vem a ser arrependimento? Observe que os ninivitas, eles disseram: quem sabe Deus não se arrependa. Verso 9. Quem sabe Deus não se arrependerá. Verso 10 vai dizer: e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Vamos entender esse arrependimento de Deus, irmãos, para a gente encerrar a mensagem. Esse é o último ponto. É o arrependimento de Deus. Observe. O texto nos diz que Deus viu a malícia do povo. Deus viu a grandeza e a importância daquela cidade. Capítulo 3, verso 2, ele diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus sabia que aquela cidade era grande. Deus sabia que aquele povo era importante. No verso 11 do capítulo 4, veja o que ele diz: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus viu toda a grandeza daquela cidade. Mas, irmãos, o que fez toda a diferença nessa história, atente para isso, o que fez toda a diferença nessa história não foi a grandeza da cidade, a riqueza da cidade, o poder da cidade, não foi o poderio militar daquele povo, não foi nenhuma dessas coisas. O que fez a diferença aqui foi o arrependimento dos ninivitas. Arrependimento e quebrantamento. Eles se quebrantaram e se arrependeram diante de Deus. E aqui está o ponto principal. Viu Deus o que fizeram. Eu estou lendo mais uma vez o verso 10 do capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. O que foi que Deus viu, meus irmãos? Deus não olhou para a grandeza. Deus não olhou para a riqueza. Deus não olhou para a importância perante os homens. Deus não olhou nenhuma dessas coisas. Deus olhou para o modo como eles se arrependeram e se converteram. Deus vê o pecado, mas Ele vê também o arrependimento. E nós sabemos que Ele não despreza um coração quebrantado. Meus irmãos, onde há arrependimento, há perdão. Deus é perdoador. A graça de Deus, ela se estende para o mundo inteiro. Jonas achava que era só para Israel. E Jonas não queria a conversão dos ninivitas, mas Deus está mostrando a Jonas: olha, Jonas, eu sou Deus do mundo todo, de todas as nações, de todos os povos, e eu vou salvar pessoas do mundo inteiro. A salvação de Deus, meus irmãos, é para o mundo inteiro. A sua misericórdia é para o mundo inteiro, agora é para todos aqueles que se arrependem. Mas nós estamos falando do arrependimento de Deus. O arrependimento de Deus, meus irmãos, ele não é como o arrependimento do homem. É diferente. O arrependimento do homem é porque ele erra. Aí ele se arrepende. O arrependimento do homem é porque ele peca. E ele precisa se arrepender. Todas as vezes que a gente faz uma coisa que nos prejudica, a gente se arrepende de ter feito aquilo. Todas as vezes que a gente faz uma coisa errada, ao menos deveria, né? A gente deveria se arrepender das coisas erradas, dos nossos pecados, das nossas transgressões, de tudo que a gente faz. Porém, meus irmãos, o arrependimento de Deus é diferente. Deus não se arrepende assim como o homem se arrepende. Por quê? Porque Deus não pode pecar. Ele não erra.
Então, em que consiste ou o que significa esse arrependimento de Deus? Veja, meus irmãos, a primeira coisa que a gente deve entender é que o que nós temos aqui é uma figura de linguagem. Isso é uma figura que os teólogos vão chamar de antropopatia. O que é essa palavra feia, né? O que é a antropopatia? É a atribuição de um sentimento humano a Deus. Arrependimento é um sentimento humano. Então, quando o autor bíblico atribui esse sentimento a Deus, ele está usando uma antropopatia. Mas como é que funciona esse arrependimento de Deus? Veja, meus irmãos, o arrependimento de Deus, ele tem relação com o arrependimento do homem. Quando o homem se arrepende do seu mal, Deus suspende o castigo que estava prometido ao homem e oferece ao homem a sua misericórdia. O que era que Jonas pregava em Nínive? Deus vai destruir a cidade. Deus vai destruir Nínive. Olha o versículo 4 do capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Nínive será destruída. O que é que Jonas está dizendo? Deus vai destruir. Observe o castigo aqui anunciado. Mas diante do arrependimento daquele povo, então Deus suspende o castigo. E a isso o autor bíblico dá o nome de arrependimento de Deus. É a atribuição de um sentimento humano a Deus. No entanto, não é da mesma forma, porque Deus não muda. Tiago 1,17 diz que todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Portanto, não há mudança em Deus. Ele não mudou o seu modo de agir. Qual é o modo de agir de Deus? A todo aquele que se arrepende, Deus então concede a sua graça. A todo aquele que permanece em seus delitos e pecados, o que é que Deus faz? Condenação. Então observe que há duas situações aqui. Diante do arrependimento, então Deus concede a sua graça. E a isso é dito que Deus então suspendeu, é no aspecto de que Deus suspendeu o mal que faria para aquele povo se eles não se arrependessem. Mas Deus não muda. O seu caráter permanece o mesmo. Deus é imutável. E o seu caráter é imutável. A sua santidade, que é imutável, requer que ele trate os maus de uma maneira diferente da qual ele trata os justos. Ele vai tratar os maus de uma maneira diferente daquela que ele trata os que se arrependem. Quando os maus se tornam justos, então Deus trata os maus que se tornaram justos com sua misericórdia. Você pode compreender isso? Observe, meus irmãos, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que trata os arrependidos com misericórdia, Ele trata com ira os que não se arrependem. Não se esqueça daquele ditado que vez por outra a gente lembra que o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. É o mesmo Deus. E nele não há sombra de variação. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade, ou seja, Ele não muda. Deus não muda. Agora, diante do arrependimento,
Ele concede a sua graça. Aquilo que o homem receberia como punição pelo seu castigo, pelos seus pecados, ele agora não receberá mais, ele recebe a graça de Deus mediante o seu arrependimento. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a maneira de Deus agir com o seu povo. A cidade de Nínive tinha duas opções quando Jonas chegou ali pregando a sua mensagem. Eles poderiam rejeitar a mensagem de Deus, e o que é que aconteceria com eles? Seriam destruídos. Ou eles poderiam aceitar a mensagem de Deus, voltando-se para Deus em arrependimento, e então Deus os perdoaria e salvaria, que foi o que de fato aconteceu. E Deus permanece imutável, Deus permanece soberano, Ele permanece concedendo a sua graça, como diz aqui, como nós lembramos o texto lá de Romanos, Ele salva, Ele não tem a obrigação de salvar quem quer que seja, mas Ele salva aqueles que se arrependem e tornam-se objetos da graça de Deus. Aos que permanecem em seus delitos e pecados e sem arrependimento, estes tornam-se, não é que nem se tornam, já são vasos da ira, preparados para a ira. Aos que se arrependem, tornam-se vasos da graça, preparados para a graça. Portanto, meus irmãos, que Deus conceda esse arrependimento a todos quantos ainda não o tiveram. Não se engane. O juízo de Deus é certo. Ele virá. Não aconteceu com a cidade de Nínive. Por quê? Porque eles se arrependeram. O ladrão da cruz estava ali, morrendo ao lado de Jesus, porque era mau. Mas na última hora da vida ele se arrependeu e foi salvo. E quantos outros exemplos nós poderíamos citar aqui da Escritura Sagrada, de homens maus, que mediante o seu arrependimento, receberam de Deus a salvação. Deus não muda, a sua palavra permanece. Todavia, mediante a mudança de comportamento, a mudança de atitude do homem, Deus concede a sua graça. Quem foi que mudou? Não foi Deus, foi o homem. Quem é que tem que mudar? Somos nós. Deus não muda. Se nós nos arrependermos, Ele nos salva. Se nós continuarmos impenitentes em nossos delitos e pecados, a condenação é certa. Eu quero fazer 3 aplicações aqui breves para encerrar. A primeira, meus irmãos, que se encontra mais nos versos iniciais, nos versos de 1 a 4, é de que o pregador ele tem de proclamar a mensagem divina. Muitas vezes a mensagem é dura. Muitas vezes a mensagem é confrontadora. Mas nós precisamos crer nisso. E ter firmeza. E entender. A pergunta não é, o que é que os homens querem ouvir? A pergunta é, o que é que Deus está mandando dizer? Isso é uma lição importante. A mensagem que Jonas pregou naquela cidade foi muito dura, mas ele pregou. A segunda aplicação que eu quero fazer, meus amados irmãos, é no que diz respeito ao arrependimento pessoal. O arrependimento é pessoal, mas há momentos em que Deus chama todo um povo, toda uma comunidade para o arrependimento. Assim como aconteceu lá em Nínive.
de um arrependimento nacional, um arrependimento coletivo, onde toda a comunidade se arrepende. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos passar por experiências assim. Muitas vezes a igreja está caminhando de forma desobediente a Deus. E é preciso um alerta, é preciso parar, é preciso voltar e se arrepender de práticas pecaminosas. Todo um povo se arrependeu. E Deus trata de tal forma também com a sua igreja. E em último lugar, meus irmãos, é que esse arrependimento, o quebrantamento e o arrependimento evitam o castigo de Deus. O quebrantamento e o arrependimento são o modo de Deus suspender o seu castigo. E ao invés de derramar sobre nós a sua ira, Ele derrama a sua misericórdia. Você já passou por essa experiência? Você já passou por uma experiência de quebrantamento e arrependimento? Louvado seja Deus por isso. Mas se você não passou ainda, permanece o clamor. O clamor para que você quebrante o seu coração e se arrependa. Porque de outra forma, o juízo é certo. Mas diante do arrependimento, Deus concede a sua graça, salvando-nos da ira vindoura. Que Ele, pois, nos abençoe.